Centro de Pesquisas, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, concentra grande parte do seu tempo na atividade de ensino e formação, ministrando os cursos e orientando estudantes de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação da instituição, graduandos em programa de iniciação científica e estudantes de ensino médio no programa de vocação científica. O pesquisador também dedica parte do seu tempo à pesquisa e o ensino de educação com foco na educação das periferias urbanas, trabalhando em projetos de ensino, pesquisa e extensão que focalizam educação para a ciência e divulgação científica, e orientação vocacional e o ensino em cursos de pré-vestibulares sociais, voltados para classes populares. No núcleo de Petrópolis, do PVNC, que cofundou em 1994, trabalhou até 2018. Desde 2019, coordena lá no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas o pré-universitário Ciência e Cidadania, no qual integra a equipe de professores do núcleo de Física, Matemática e Filosofia e do núcleo de Ciência, Cultura e Cidadania. Acredite, ainda arrumou tempo para estudar violino. Ele é colaborador e nosso amigo aqui do MEP desde 2004. Gente, a gente tem o prazer de ouvir José Abdala e Elaiel Neto. Sua palavra, professor. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de rever vocês, né? Conhecer novos estudantes que estão chegando agora, sejam bem-vindos também. E ao Zezinho, aos colegas também da UF, do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. É um prazer poder trocar umas ideias com vocês. E dizer o seguinte, a proposta que eu queria fazer com vocês, né, e que eu estou assim, elaborando mais, né, nesse período, inclusive com os estudantes do nosso pré também aqui no CBPF, é a questão da sensibilização da sociedade para a questão da ciência. Nós estamos vivendo dias em que há uma movimentação cada vez mais forte anti-ciência, né? A ciência está sendo não só questionada, mas está sendo desqualificada. A ciência tem sempre que ser questionada, né? O questionamento vamos dizer, é a mola mestra da ciência, mas a negação da ciência, a desqualificação da ciência, sobretudo por quem não faz ciência, isso é muito sério. Então, o que a gente tem feito, eu tenho tentado fazer, até mandei já algumas lives para vocês, aí eu mando sempre para o Paulo Ricardo e para o Zezinho, que eu espero que esteja passando para vocês. A gente fez um ciclo, eu fiz um ciclo chamado Ciência e Cidadania, foram 3 lives, né? E agora estou fazendo um outro ciclo que se chama Ciência Cidadã. Até ontem, o pessoal da Rádio Professor Global me passou o link da primeira live desse ciclo de Ciência Cidadã. Eu passei para o Zezinho e para o Paulo Ricardo ontem, chama-se o Cidadão e as Teorias Científicas. Então, se os estudantes depois, vocês recebendo o link, podem ter mais detalhes, hoje não vou fazer tanto detalhe disso, mas assim, o que eu queria trabalhar com os estudantes, sobretudo, né, que são as pessoas que estão chegando, vêm do ensino médio, e infelizmente no Brasil, o ensino médio, em todas as instituições, nas privadas, nas instituições particulares, nos colégios particulares, talvez isso seja ainda mais exagerado, é a negação, né, de tirar o estudante do aspecto da reflexão e simplesmente tratar o estudante como sendo aquele elemento que deve ser adestrado para passar no Enem. Então, nas instituições particulares, a escola, né, praticamente o projeto político-pedagógico da escola é justificar a sua mensalidade através de adestramento, dando muitíssimo pouco tempo para o estudante fazer pesquisa, refletir. Então, é uma coisa muito instrumental. Nos nossos movimentos sociais, onde a gente tem um pouco mais de liberdade, onde também os professores são, em geral, professores que estão fazendo universidade, estudantes de pós-graduação, que estão envolvidos com algum tipo de pesquisa, isso acaba até aparecendo mais, levando o estudante a refletir, se tornar um estudante mais crítico. Então, eu acho que é importante, assim, para o estudante que está no ensino médio, que vai ingressar na universidade, para o próprio estudante da universidade, ele saber trabalhar, às vezes, com a família dele, a questão da importância da ciência, quer dizer, a sociedade, a relação entre a sociedade, entre o cidadão e a pesquisa. Porque muitas vezes o que a gente vê, né, assim, do que vem do governo, de vários governos, né, sobretudo desse governo presente agora, é o corte, aonde vamos cortar? Vamos cortar na educação, na ciência, e tudo bem, é importantíssima a educação básica, mas não é que a educação superior e a educação de pós-graduação
demandem tantas verbas assim. Então, corta-se bolsa, cortam-se projetos de pesquisa e vai se passando para a sociedade um pouco a noção de que a pesquisa é uma coisa supérflua, de que na universidade a pesquisa que se faz é uma pesquisa inútil. Os caras ficam fazendo pesquisas que não levam a nada, quando, na verdade, o que a gente precisa é pessoas que coloquem a mão na massa, pessoas que sejam técnicas nisso, técnicas naquilo, mas não é o tecnicismo que vai... A técnica ela é sempre resultado de uma pesquisa fundamental que, no momento que foi feita, não servia para nada, né? Se hoje nós temos a internet veio de um projeto de física, não foi nem de um projeto de teoria da informação, veio de um projeto de física que nada tinha a ver com ciência da computação como sendo o seu elemento básico. A ciência da computação, ela era um instrumento importante nesse projeto da física, e daí se viu a necessidade de se criar o www. Então, uma pesquisa que nada tinha a ver com a questão da socialização, né, da internet, ela acabou vindo de um laboratório de física que usava a computação como simplesmente um instrumento de trabalho, mas não era uma pesquisa em informática. E muitas outras coisas, o que nós temos na medicina hoje, tudo veio de projetos, né, de projetos da física, por exemplo, que no momento que eram estudados não serviam para nada. Então, é a necessidade do estudante ou da sociedade compreender que algo que é muito inútil hoje, uma pesquisa realmente inútil, em que a gente tem que dizer, para que serve a tua pesquisa? Minha pesquisa, eu não sei para que ela serve, mas eu tenho claro o que a minha pesquisa significa no momento, o que a minha... Eu estou falando, quando eu falo minha, estou falando da ciência em geral, né? Não é no sentido personalizado, não. Então, quer dizer, o que a nossa pesquisa significa, nós sabemos, o que ela está trazendo para o mundo do conhecimento está muito claro para nós. Agora, o que ela vai dar lá na frente em termos de tecnologia, isso virá com o tempo. A tecnologia é sempre um produto em terceira ordem da ciência básica. A ciência básica ela começa como uma busca, um questionamento que é feito. Esse questionamento pode ser levado, em primeiro momento, dentro da teoria ou dentro do próprio laboratório. Eu posso estar fazendo uma pesquisa básica, exploratória, dentro de um laboratório, estudando fenômenos, estudando efeitos, que eu não sei ainda como aplicar. Isso é ciência básica, exploratória. Eu estou explorando um certo sistema físico, ou um certo sistema biológico, ou até mesmo um certo sistema social. Eu estou analisando uma questão e quero compreender essa questão. Essa questão tem uma certa relevância em termos de essência, de significado, para o conhecimento. Eu não sei para que isso vai servir. Então, essa não é a primeira pergunta que uma pesquisa tem que responder. Para que a tua pesquisa serve? Ela pode não servir para nada, como eu estou falando. Agora, a pergunta certa é o que a tua pesquisa significa. Qual é a contextualização da sua pesquisa? Nesse momento, essa questão vai responder a que tipo de demanda. Bom, isso vai ser feito. A pesquisa ela tem uma sua validação, ela vai ter que passar por um processo de validação, de certificação, e depois, muito lá na frente, a gente vai ver possíveis aplicações. A minha área é física, eu não posso ficar falando de pesquisa, por exemplo, em língua, em linguística, em sociologia, porque não é a minha área. Mas o que eu estou falando para a física se aplica a qualquer área, porque a pesquisa é universal. Mas eu me sinto mais apropriado, com mais propriedade e segurança, né? Vamos dizer, lugar de fala, o meu lugar de fala é a física. Então, eu posso falar da pesquisa da física, as grandes tecnologias que nós temos hoje, comunicação via satélite, informática, toda a aparelhagem da medicina, tomografia, bisturis a laser, tudo que nós fazemos em termos de medicina, o que nós fazemos em termos de geologia, o que nós fazemos em termos de prevenção, de previsão de catástrofes, né? O que a gente chama de sensibilidade remota. Tudo isso vem de pesquisas da física que, no seu momento inicial, para nada serviam.
Se perguntasse aquele pesquisador ou aqueles pesquisadores que estavam envolvidos na pesquisa naquele primeiro momento, para que servia, eles iam dizer, não sei. A resposta honesta seria, não sei, e não sei e não tenho perspectiva de como aplicar. Agora, as aplicações vieram 70 anos depois. Nós temos pesquisas em física que hoje são pesquisas de ponta, por exemplo, na física forense, na criminalística, na medicina, em outras áreas, em outros campos da sociedade, são pesquisas que foram feitas há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, e que naquele momento elas não tinham a mínima perspectiva de aplicação. Quer dizer, quando em 1873 Maxwell estava tentando estudar a estrutura da luz, 1873. Qual era a grande questão de 1873? Já estava na segunda revolução industrial, a questão era, a iluminação era feita à vela, estava e a gás. A pergunta é, para que servia estudar a luz? Então, vamos dar o dinheiro para o cara melhorar a indústria de velas, fazer velas melhores, ou fazer lâmpadas a gás melhores. Não, justifica-se fazer esse cara estudar a estrutura da luz? Naquela hora, não se justificava, mas ele estudou. Então, aquela pesquisa dele de 150 anos atrás, lá de 1870, essa pesquisa, hoje, está no celular. Quando o professor Maxwell, que era esse pesquisador, James Clerk Maxwell, quando ele podia esperar que a pesquisa dele fosse ser aplicada na comunicação via satélite, quando que a pesquisa dele iria virar o laser, quando que a pesquisa dele, ele nem as ondas de rádio ele viu, ele morreu antes. Quer dizer, a pesquisa dele era puramente especulativa, matemática, abstrata, mas ele estava estudando um sistema físico, a luz. Isso em 1873. 15 anos depois, um físico alemão, Heinrich Hertz, provou em laboratório que a teoria de Maxwell estava certa, mas ainda não fez aplicação. Então, foi um segundo momento, foi a certificação em laboratório. Agora, 20 anos depois, um pesquisador italiano, um físico italiano e um grande descobridor chamado Guglielmo Marconi, ele percebeu que aquilo tudo podia ser colocado a serviço da tecnologia, podia ser colocado a serviço da sociedade, e aí ele criou o primeiro telégrafo, sem fio. Criou a transmissão via rádio. Daí veio o radar, depois veio a televisão, depois vieram os satélites. Então, essa pesquisa que na sua gênese, para nada servia, não se tinha como justificar, vamos dar dinheiro para essa pessoa, tanto é que não deu, Maxwell não ganhou dinheiro para fazer a pesquisa, ele usava o salário de professor da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e depois ele passou um tempo em Cambridge, na Inglaterra, ele usava o salário dele de professor para fazer pesquisa, porque a pesquisa dele não interessava à sociedade naquela época. O quente era pesquisar parafina, velas melhores. No entanto, ele detonou toda a revolução científica do século XX. Mas quem imagina o século XX sem a tecnologia da luz, sem a tecnologia da transmissão de ondas? O século XX foi o século das ondas e foi o século da eletrônica. Quando o elétron foi descoberto em 1897, se descobriu que, vá bem, tá bom, a eletricidade, ela está num elemento numa partícula chamada elétron. Foi a primeira partícula da física a ser descoberta, foi o elétron. Para que servia o elétron naquele momento? Para nada. Já se sabia manipular a eletricidade, sem precisar saber que existia o elétron. Quando se descobre o elétron, tudo bem, descobrimos o elétron, mas a gente já sabe mexer com a eletricidade. Aí, ao longo do primeiro quarto do século XX, entre 1900 e 1925, as pesquisas com o elétron foram se aprimorando, nasceu a partir dessa pesquisa o que a gente conhece hoje como física quântica, Então, a física quântica, a nossa vida, a nossa tecnologia quase toda é quântica, A informação, os aparelhos de alta precisão que nós temos, as telas LED. Quer dizer, a física quântica está presente em todos os momentos da sociedade, na indústria, e, no entanto, ela nasceu de uma pesquisa que não se tinha nenhum vislumbramento da que pudesse servir. Quer dizer, a luz, assim, a teoria de Maxwell, ela domina o século XX, e domina o capital.
Quem mais se apropriou dos resultados financeiros dessa pesquisa não foi Marx. Marx morreu, como ele não era pobre, mas morreu com o salário dele discreto de professor. Quem que se apropriou da internet? A internet também. A internet surgiu sem nenhuma perspectiva daquilo que seria a internet hoje. A internet surge em 1987. Nós estamos falando, então, de 30 anos atrás, né? 33 anos atrás, 1987. A internet surge num acelerador de partículas da física. Qual era o objetivo desse acelerador de partículas da física? Compreender o que processos intranucleares, processos que ocorrem no interior do núcleo atômico. Esses processos vinham sendo estudados em uma teoria que foi elaborada entre 1956 até 1972. Nesses 16 anos, essa pesquisa ocorreu e se formulou uma teoria. Essa teoria precisava ser testada em laboratório. E aí, esse grande acelerador de partículas, né, que é o papai desse famoso LHC que nós temos hoje, era um antigo acelerador que funcionou entre 1989 e 1989 e 2001. Funcionou por 12 anos esse acelerador. Nesse acelerador, o que se fazia? A tentativa de se comprovar aquela teoria que descrevia efeitos que ocorrem no interior do núcleo atômico, sem nenhuma previsão de aplicação. Inclusive, essa teoria foi desenvolvida por 3 pesquisadores, dois americanos e um paquistanês que trabalhava, que foi meu professor na Itália. No grupo dele eu trabalhei, ele ganhou o prêmio Nobel de 79 por essa teoria. Então, a teoria dele, naquele momento, não servia para nada, mas ela foi ser testada em laboratório. Quando ela foi ser testada em laboratório, precisou de um grande acelerador de partículas, que a Europa construiu. Construiu na cidade de Genebra, na Suíça. E, ao se trabalhar nesse projeto experimental para testar uma teoria que era completamente inútil do ponto de vista da aplicação na sociedade, eram necessários recursos computacionais muito grandes para poder fazer a leitura dos dados que eram extraídos do acelerador de partículas. E era um projeto que envolvia muitos pesquisadores, inclusive em situação remota, que não estavam na Suíça, em Genebra. Então, era necessário transmitir um volume de dados imenso. E os computadores da época não tinham a capacidade de transmitir esse volume de dados. Então, qual foi a ideia? Cria-se um servidor no laboratório e as pessoas que estão de fora, elas acessam o servidor, buscam os dados necessários ali e fazem a pesquisa remotamente. Então, pessoas do mundo todo acessando o mesmo servidor e, com isso, elas tinham os elementos que elas necessitavam para a pesquisa poder continuar, e eles aí se comunicavam por computador. Naquela época nem era o Gmail, era o Bitnet. Então, o www, ele nasce da necessidade de um recurso para se levar à frente uma pesquisa que era inútil, mas tinha um significado para a ciência, conhecer processos novos que estão no interior do núcleo atômico e que são processos que foram decisivos na formação do universo, lá atrás, há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Então, uma pessoa, um cidadão normal, que tem os seus tributos, né, que paga os seus tributos e que banca a pesquisa, que a pesquisa é pública, né, ela é bancada com dinheiro público, não tem nenhum Lehman da vida, nem nenhum Votorantim da vida que vai querer pagar essa pesquisa. Quem paga essa pesquisa é o povo. A pesquisa é do Estado, bancada pelo Estado. Na Europa também. Então, a pessoa se pergunta, mas eu estou dando dinheiro, está se gastando dinheiro para se fazer uma pesquisa que os próprios pesquisadores não sabem para que serve. É natural. É natural ter essa dor. E a mídia não ajuda. A mídia não ajuda a mostrar que isso é necessário. Que as grandes descobertas, quando foram feitas, elas não serviam para nada. Quando se descobriu o elétron, para que serve? Não sei. Quando se descobriu a antimatéria, em 1932, para que serve? Não sei.
Quando Maxwell decifra a estrutura da luz, para que serve? Não sei. Então, você não sabe uma série de coisas. Hoje, tudo isso está na nossa vida. Hoje, quando a gente fala da vacina, que está se buscando desesperadamente, se tem conhecimento para chegar a essa vacina num tempo quase que recorde, é porque tem muito conhecimento acumulado que na época que foi esse conhecimento foi gerado não servia para grande coisa. Quer dizer, quando o Watson e Crick, lá em 1953, demonstram que o DNA é formado por uma dupla hélice, a pergunta é, daí, diria o presidente Bolsonaro, e daí? Ô, Paulo, dá um alô para ele. Oi. Elael, deu uma Nós picotada no fizemos o som. sequenciamento genético. Nós Professor, quando você foi falar do DNA, o seu som travou, voltou agora. Quando você foi falar do DNA. Eu vou voltar a falar. Então, a pesquisa do DNA, ela ocorreu em 1953. Três pesquisadores, na verdade, um biofísico, o Watson, e dois biólogos chamados, um era Crick e o outro é Wilkes. Depois eles até ganharam o Prêmio Nobel de 1962. Estão ouvindo aí? Está dando para ir? Está indo, né? Então, eles ganharam o Prêmio Nobel. Em 62, mas na pesquisa deles de 53, o que eles descobriram? Que o DNA tem uma estrutura de dupla hélice. Dupla hélice. Ah, beleza. Tudo bem, o que isso vai dizer? O DNA é formado por dupla hélice, com cadeias de aminoácidos que fazem as ligações da hélice. Para que isso serve? Naquele momento não se sabia. Estava até brincando. O nosso presidente ia dizer, e daí? Para que isso serve? Esses caras são comunistas que estão fazendo brincadeira em laboratório, né? Bom, hoje, depois, na década de 90, surge o projeto Genoma. Hoje, a gente sabe fazer sequenciamento genético dos vírus, e fazendo sequenciamento genético dos vírus, se a vacina da Covid está saindo nesse tempo recorde, é graças a essa pesquisa que em 1953 não servia para nada. Então, é importante, eu acho, a gente trabalhar com o nosso estudante, com a família de nosso estudante e com a própria mídia, né? A necessidade do cidadão saber a importância da pesquisa, a pagar uma bolsa de mestrado, dar uma bolsa de doutorado, uma bolsa de pós-doutorado, pagar projetos de pesquisa, mesmo que não esteja clara a aplicação, o que tem que estar claro é o significado. Essa pesquisa se justifica por que nesse momento? Qual é o contexto em que ela se coloca? Ela vai elucidar uma questão. No momento, por exemplo, nós descobrimos os buracos negros em 2016, 100 anos depois da previsão. A teoria de Einstein é de 1915. Teoria da relatividade geral. Para que servia a teoria da relatividade geral em 1915? Para nada, só para entender o que é a gravidade. Mas todo mundo sabe que tudo cai. Tudo cai para o centro da Terra. Será que era necessário saber a gravidade de uma estrela que está a milhões de anos-luz? Naquela época isso não servia para nada. O que Einstein prevê? A existência de buracos negros em 1916. Levou 100 anos para se descobrir o primeiro buraco negro. Bom, descobrimos o buraco negro. Para que serve a descoberta de um buraco negro? Ainda para nada. Mas o que isso significa para nós? Significa que nós estamos conhecendo um aspecto muito importante da natureza, que é a gravidade. E para se chegar à descoberta desse buraco negro, nós tivemos que fazer um desenvolvimento grande com lasers. Esse desenvolvimento que foi feito para a pesquisa de buraco negro acaba sendo aplicado na medicina agora. Nós temos lasers muito melhores. Lasers super, hiper potentes, que não se pensava há 30 anos atrás. A própria pesquisa do laser, a teoria do laser, ela foi feita pelo Einstein também, em 1917. Em 1917, Einstein escreveu um artigo chamado A Teoria Quântica da Luz. Ele prevê a existência do laser. O primeiro laser, só é construído em 1960. Portanto, 43 anos depois. Então,
Por 43 anos, existia a proposta do laser, sem saber para que servia. O primeiro laser é construído em 60. Hoje, nós sabemos, quando a gente passa qualquer produto num identificador de código de barra, o que está sendo feito ali é a teoria do Einstein que está ali. Nós estamos usando lendo o código de barras, porque nós conhecemos o laser. Nós usamos os bisturis precisos da medicina, cirurgias não invasivas, são feitas por laser. Essa pesquisa, em 1917, não servia para nada. Einstein não ganhou um marco alemão sequer para fazer essa pesquisa. O que ele usava era o salário dele de professor. A pesquisa não se justificava em termos de aplicação, se justificava em termos de significado, conhecer a estrutura quântica da luz, sem nenhum vislumbre de aplicação. Então, é isso que eu acho que a gente tem que fazer, essa grande luta com a sociedade e trazer o cidadão para o nosso lado. O cidadão também tem que ser valorizado, porque o que eu também, às vezes, tenho uma restrição à nossa própria área acadêmica, é que a gente cria um jargão muito difícil, a gente faz palestras, aquelas palestras assim interessantes que duram 40, 50 minutos, as pessoas pouco compreendem e elas não são incluídas. Às vezes a palestra ela serve até para mostrar o distanciamento entre o pesquisador e o público, mostrar, olha como eu sou inteligente, olha como eu sei coisas que vocês não sabem, olha como é que eu falo coisas difíceis, olha como eu domino códigos e equações tão complicadas que vocês não entendem. Então, às vezes acaba sendo um show-off e o cidadão ele fica alijado do processo. O que a gente tem que fazer é mostrar para o cidadão que ele é que banca a nossa pesquisa. Se nós temos bolsa de mestrado, se nós temos bolsa de doutorado, se nós temos bolsa de pós-doutorado, se nós temos salário de professor de Instituto Federal, de universidade pública, é pago pelo cidadão. Então, é nossa obrigação prestar contas. Prestar contas não é só dizer quanto gastou. Prestar contas é dizer o que eu estou fazendo. É importante mostrar as minhas limitações também. A ciência não resolve todos os problemas. A ciência, ela tem os seus problemas. O importante da ciência é que ela tem claro para si os seus problemas. Ela sabe as suas limitações e ela cria métodos de vencer as limitações. Então, eu acho que falta um pouco na sociedade brasileira a introdução da ciência como parte da cultura. O cidadão, ele participa da cultura, ele participa dos espetáculos, ele participa das mostras de arte, participa dos shows de música, gosta de poesia, em princípio gosta de literatura, aprecia uma obra de arte, mas por que a ciência não está incluída nesse processo? A ciência parece aquela coisa mais árdua, chata, que o cara tem que abrir mão de uma série de coisas para poder ouvir uma palestra de ciência. Não, a ciência também é uma forma de arte, é uma visão de mundo. Existem diferentes visões de mundo através da ciência. A própria gravidade, ela pode ser olhada sob diferentes pontos de vista. Ela pode ser olhada do ponto de vista da teoria newtoniana, ela pode ser olhada do ponto de vista da teoria de Einstein, que é a teoria da relatividade geral. Ela pode ser olhada do ponto de vista da teoria quântica, que é a chamada gravidade quântica. Ela pode ser olhada sob o ponto de vista da teoria de cordas. Então, o mesmo fenômeno físico, ele pode ser abordado por diferentes visões. É como se eu tivesse uma paisagem e Monet vai pintar de um jeito, Portinari vai pintar a mesma paisagem de outro jeito. Aí a gente pega o Salvador Dalí, ele vai ver aquela imagem de uma outra forma. Aí pega o Van Gogh, vai ver aquela mesma paisagem de uma outra forma. A ciência é isso, a natureza está aqui, está dada. Como a ciência vai ver a natureza? Como o biólogo vai ver a luz? Como o químico vai ver a luz? Como o físico vai ver a luz? Como o filósofo vai ver a luz? Então, eu acho que é importante a gente transformar a ciência numa linguagem acessível ao cidadão. Porque o que a ciência tem que ter é humildade. Às vezes, o que eu acho que a nossa comunidade ela peca é um pouco por achar que eu estou num pedestal,
Aí tem a famosa teoria do esforço, da meritocracia. Eu cheguei aqui com muito esforço, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e blá, e blá, e blá. Como diz aquela pessoa, eu sou mais do que você, só falta dizer isso, né? Só não tem coragem de dizer isso, como aquela mocinha falou no Rio, né? Não, nós somos cidadãos, cara. Nós somos cidadãos que fazemos ciência. Então, isso é que é importante. É importante a gente se considerar cidadão e saber falar para o cidadão. Se eu não consigo comunicar a minha pesquisa ao porteiro do prédio onde eu moro, ou ao trabalhador que limpa o CBPF, que limpa o corredor do CBPF, ou que limpa o banheiro do CBPF, se eu não conseguir chegar para ele e falar da minha pesquisa e ele entender, é uma derrota minha, é a derrota da ciência. E aí não adianta depois, quando o governo começa a cortar verba, queremos gritar e queremos apoio popular. Como é que a gente vai ter apoio popular se as pessoas não entendem o que nós falamos? E muitas vezes nós não fazemos questão de mostrar o que nós fazemos. Então, eu acho que é um momento importante aqui no Brasil. Eu estou batalhando muito nisso. Eu estou tentando batalhar, já mandei várias lives aí para o Zezinho e para o Paulo, né, no sentido de mostrar que nós da ciência, a gente tem que chegar ao povo. Ciência cidadã. Ciência cidadã e prestar contas do que a gente faz. Prestar conta não é só dizer, eu ganhei tanto de verba para esse projeto, gastei tanto, todos os recibos estão aqui. Não. O que a gente quer mostrar é o seguinte, nós estamos prestando contas porque nós estamos fazendo isso, nós estamos estudando isso, como agora da vacina. Estamos na terceira fase dos testes, são 166 vacinas mundo afora. Então, agora, a sociedade precisa da ciência e a própria Globo News, a própria TV Globo, agora as celebridades dela são os pesquisadores da Fiocruz, do Butantan, das universidades. Agora, pergunto a vocês se há 6 meses atrás algum pesquisador da Fiocruz tinha 5 minutos de espaço na TV Globo. Uma vez a TV Globo, não sei nem se existe esse programa, ainda existia um programa chamado Globo Ciência. Uma vez passaram no CBPF, perguntaram se eu podia fazer uma entrevista para o Globo Ciência. Falei, com o maior prazer, é divulgação científica. Aí fizeram um cenário bonito lá na Praia da Urca, parecia coisa de Hollywood, né? Fui lá, fiz o programinha, bababá. Esse programa passou 6 horas da manhã, num dia de sábado. Então, para que isso, né? Quem que viu um programa de ciência 6 horas da manhã no sábado? Então, a ciência, a mídia, ela não ajuda nesse sentido. Na Itália, onde eu morei muitos anos, toda noite, quarta-feira à noite, 9 horas da noite, em vez de ter novela, depois do telejornal, 9 horas da noite é a hora que o cidadão está em casa com a família. Eles têm um programa de televisão que cada semana mostra uma pesquisa de uma certa universidade. Universidade de Roma, Universidade de Milão, Universidade de Bolonha, o laboratório de Frascati, o laboratório astronômico. Então, toda semana, o povo está vendo os seus cientistas. Aqui alguém escreveu, aqui é futebol quarta-feira à noite. Exatamente. Lá tem um programa de ciência 9 horas da noite. A família senta para ver. Mesmo que ela não entenda de ciência, pode até não gostar, mas ela sabe que tem o que está sendo feito no seu país, ou seja, a ciência se incorpora à cultura nacional. Então, ciência é cultura, ciência é cidadania, né? A gente tem que fazer projetos inclusivos, né, de educação e de ciência, trazer o povo para a ciência. As pessoas gostam. Quem que não gosta de ver um cometa, saber a origem de um cometa, quando ele vem, quando ele vai voltar de novo daqui a 5 mil anos, daqui a 10 mil anos? Quem não quer ver uma imagem de um buraco negro? Quem não quer ver o processo? Quem não quer ver no laboratório uma imagem de como era o universo há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, quando ele nasceu? Minutos após o nascimento do universo, a gente consegue reproduzir em seu laboratório. Qual cidadão não gosta de ver isso? Então, a ciência está dentro do ser humano, porque a ciência nasceu com essas perguntas. As primeiras pinturas que nós temos é o homem representando coisas celestiais. Os gregos perguntavam o que é a água, o que é o fogo, o que é o ar, o que é a terra, o que é o cosmo. Essas são perguntas, assim, intrínsecas ao ser humano, quase que aquelas perguntas que são arquetípicas, né? A gente nem sabe que a gente tem essa memória ancestral de querer saber o que é a natureza. E a ciência, né? Quando eu digo ciência, não estou falando de física, não. As ciências,
elas tentam reproduzir isso. A biologia, a química, a sociologia, a antropologia, a história, a geografia. Então, é importante, eu acho, nos nossos cursos, Zezinho e Paulo Ricardo e colegas professores aí do MEP, né, é importante a gente fazer um esforço, às vezes, de dar menos conteúdo. Eu, no PUCC, no nosso pré-universitário Ciência e Cidadania, do CBPF, eu agora estou fazendo um esforço muito grande para trazer para o aluno, colocar na alma do aluno a importância da ciência, o valor da ciência. Porque isso ele tem que levar para casa, é isso que a sociedade precisa saber, é o maior investimento que se tem. Quando eu falo ciência, claro que educação também. Ciência, educação, né? Então não existe boa educação onde não existe boa ciência. Porque educação não é um processo de repetição, não é um processo de atravessadores. Né? O professor não pode ser um atravessador do conhecimento. Ele lê aqui e ele repete amanhã para o estudante dele. O professor ele tem que ser um produtor de conhecimento. Ele também tem que produzir o seu conhecimento. Ele tem que ter bases, formação, para ele preparar a sua aula, aquele assunto, na sua visão. Ele não precisa ficar copiando de um livro, de outro livro, ou copiando da internet para dar aula. Ele tem que saber criar também. Então, isso é importante. Então, uma boa formação científica faz um bom professor. Quando eu digo formação científica, em todas as áreas, um sociólogo, um antropólogo, um geógrafo, um historiador, um químico, um filósofo, que vai na base do conhecimento, que aprende a gerar o seu conhecimento, ele vai ser um bom professor. E ele vai estimular o seu estudante. Então, o que eu sinto, né, já estou mais ou menos aproximando do final, assim, com vocês, o que eu queria colocar é, assim, nós precisamos despertar na sociedade brasileira o culto, não dizer, culto é uma palavra muito forte, mas o respeito à ciência. Sobretudo agora, em que nós estamos vendo que está às claras, saíram dos armários todos os anti-ciências que o Brasil podia produzir. Hoje a gente tem no próprio governo federal o terraplanismo, a antivacina, a negação do problema climático, a negação do meio ambiente. Então, isso está no topo da pirâmide brasileira. Eu falo isso sem nenhum problema, porque isso aí é até motivo de orgulho para eles, né? O que eles gostam de mitar, né? De dar uma lacrada dizendo a Terra é plana, esses caras. Nós estamos lidando com isso. Então, o único jeito que nós temos de fazer isso é armar a população. Armar a população não como o presidente quer, vendendo armas e aumentando o contingente de munição. A arma que nós temos que dar ao nosso povo é a educação e a ciência. O respeito à ciência, o amor à ciência, né? E ao nosso povo, educação, o direito à educação, o direito a aprender a criticar. Né? O que eu critico muito, né, nesses projetos educacionais mais recentes é a direcionamento, sobretudo dos nossos estudantes, que são da classe popular. Nós que trabalhamos com pré-vestibulares sociais, o nosso estudante não é o filho do engenheiro, não é o filho do professor, não é o filho do advogado, nem é o filho do dentista. É o filho da diarista, é a própria diarista, é o trabalhador, é o entregador de iFood. O nosso povo é o povo que já tem um destino, que já selaram para ele um destino. Já armaram um destino social para ele, que é, ó, se você quiser sair dessa vida miserável, seja um técnico. Aprenda a consertar a máquina de lavar. Ou aprenda a ser um técnico de gás, eletricidade, gás. É isso que eles querem. Pega esse garoto de 17, 18 anos, já está formado para fazer um trabalhinho e viver a vida adiante. Por que esse rapazinho que está sendo formado para estudar técnico em eletricidade não pode ser um engenheiro ou não pode ser um físico, um pesquisador? Por que o rapazinho ou a mocinha que está sendo treinada num curso técnico de gastronomia, por que ela não vai poder ser uma nutricionista? Por que ela não vai fazer medicina também? Então, o nosso público é um público que chega até nós com um destino social traçado. Nosso público chega, a aspiração que eles têm, às vezes, de fazer os nossos cursos, é simplesmente fazer um concurso, aprender um pouquinho para fazer um concurso público, porque ele acha que vai fazer aquele concurso público, é o topo da pirâmide para ele. O que a gente tem que mostrar para o nosso aluno é que o mundo é muito mais amplo. Eu sempre falo, quando eu trabalhava em Petrópolis, a gente falava para o nosso aluno, o mundo de vocês começa no portal do Quitandinha, onde é a entrada de Petrópolis.
Aqui no Rio eu falo para eles a mesma coisa. O mundo de vocês começa no aeroporto. Vocês têm que pensar na conquista do mundo. Vocês têm condição. Existe esforço, é difícil, a gente sabe. Trabalhar, estudar é difícil. Sobretudo, trabalhar a semana toda, ter aula à noite ou ter aula no fim de semana é pesado. Mas é um momento. Agora, nós não podemos tirar do nosso estudante, nós não podemos decidir por ele. Né? Não podemos dizer para o nosso estudante, ó, você pode no máximo chegar aqui. Então, se a gente fosse fazer isso, a gente teria cortado a profissão de muitos grandes pesquisadores do mundo que vieram da classe popular. Então, eu não tenho lugar de fala para representar os negros. Eu sou um branco, eu não posso falar das coisas do negro. Mas a gente sabe que tem negros, né, que vieram de situações, dos nossos cursos mesmo, de situações de extrema necessidade e hoje são profissionais muito realizados. Fossem eles seguir o destino que estava traçado para eles, eles hoje estariam vivendo de auxílio emergencial e talvez morando num puxadinho, dividindo 2 cômodos com 4, 5, 6 pessoas. Então, a gente tem que trabalhar com nossos estudantes. A liberdade é o conhecimento. A liberdade é a educação, mas acima da educação está a ciência. A ciência é que vai direcionar a boa educação. Um país que tem boa ciência, boa pesquisa, bons pesquisadores, ele vai ter um projeto educacional bom também. Porque a educação, ela vem da geração de conhecimento e não da reprodução, da replicação daquele conhecimento que é como sendo um xerox que vai sendo tirado geração após geração. O conhecimento muda, né? O que havia, né? Quer dizer, a atualidade científica de 10 anos atrás é completamente diferente da atualidade científica de agora. Então, a educação tem que acompanhar esse passo. E muitas vezes a nossa escola, ela tenta formar o nosso estudante para aprender a repetir coisas. Conhecimento enciclopédico, acumular dados e fatos e não saber gerar fatos. Né? O nosso estudante ele tem que ser trabalhado para ele ser um gerador de fatos, um gerador de conhecimento. Eu acho que o sucesso, muitas vezes, de nossos pré-vestibulares sociais, de vocês e dos nossos e de outros que eu conheço, vem vem bastante dessa nossa ideologia de colocar o estudante como centro de um processo, de colocar o estudante, de fazer ele vencer uma barreira que parecia intransponível para ele, e o nosso professor, em geral, é aquele professor que está fazendo universidade, que está ligado a alguma pesquisa de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, isso passa para o aluno. Então, eu acho que é muito importante, né, a gente trabalhar assim, essa ideia com o nosso aluno, levar a ciência para a sociedade. Eu estou, esse ano, assim, essa pandemia, né, me dando uma certa tranquilidade assim, de viajar a menos, assim, pelo Brasil, eu tenho que pensar, comecei e vendo a anticiência, agora com a pandemia, a questão da anticiência, a gente estava conversando antes de começar, eu conheço várias pessoas na minha família, não estou colocando na família de ninguém, na minha família, que dizem que o vírus da Covid é uma invenção política, é uma manipulação comunista, que, assim, copiam, né, Ctrl-C, Ctrl-V no discurso de nosso presidente, que não se digna nem a fazer um Ministério da Saúde. Então, isso é que a gente está vivendo, e é isso que a gente tem que combater. Agora, não adianta a gente combater isso só falando e fazendo cartas de repúdio. Né? Chega, o mundo acadêmico adora uma carta de repúdio, fazem cartas bonitas, eu sempre brinco com os meus colegas, olha, eu não vou assinar essa carta. Essa carta seria redação nota 1000 do Enem, está muito bonita, mas não vai servir para nada, não chega ao cidadão. A gente manda uma carta de repúdio, chega lá em Brasília, os caras devem achar. Olha, a gente está cacifando eles com essas cartas de repúdio, porque parece que tem liberdade. Tem liberdade de expressão. Olha só, os professores lá do Rio de Janeiro, os pesquisadores escreveram essa carta debatendo e contra o Ministério da Ciência e Tecnologia e criticando o Ministério da Saúde. Bonita carta, muito bem escrita, né? Mas assim, e o povo está sabendo disso? Não. O povo está fora do processo. Então, o que a gente tem que fazer é trazer o cidadão para o nosso lado. Então, eu criei lá no CBPF, né, nesse nosso curso, a gente já trabalha há alguns anos, a disciplina Ciência, Cultura e Cidadania. O nosso estudante, ele tem que sair do nosso curso compreendendo o papel da ciência na formação do cidadão. Não adianta só ler o código de leis,
né? O cidadão, ele tem os seus deveres e tem os seus direitos, mas um dos grandes direitos que ele tem é o direito ao conhecimento científico e o direito, claro, à educação. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Trazer para o nosso estudante essa causa da ciência. E o nosso estudante vai ser aquele que vai levar isso para sua casa. Quer dizer, o processo de disseminação é lento, ninguém espera fazer uma revolução, mas a gente espera fazer um processo de conscientização gradual. E a crítica que eu faço à nossa escola é que a nossa escola é uma escola de repetição, é uma escola de adestramento, fazer 20 exercícios da mesma coisa porque cai no Enem, isso é destruição da educação. O que a gente tem que dar para o nosso estudante é aquela chama da dúvida, de fazer a pesquisa, de perceber que ciência ela não tem lacração. Né? Ninguém fechou, pá, esse cara chegou, falou um negócio, fechou, ele sabe tudo. Ciência a gente está sempre debatendo, existem formas diferentes de ver a mesma, de ver a mesma coisa, basta olhar a vacina da Covid. Existem métodos diferentes. A vacina de Oxford tem uma metodologia. É uma estratégia. A vacina chinesa, Sinovac, é outra estratégia. A vacina que está sendo elaborada na França já é outra estratégia. Então, as diferentes vacinas, elas vêm de diferentes métodos. Por quê? Nem todos os métodos se combinam, não são iguais. Vem desse confronto. Qual vai ser a vacina melhor? Qual vai ser a vacina que, no final das contas, vai produzir a melhor forma de imunidade, vai durar mais tempo? Então, é isso que a gente tem que ver. A ciência ela vive dos seus conflitos, do debate. O tempo todo a gente está debatendo, se confrontando. Né? Um artigo científico leva meses para sair numa revista, porque passa pela mão de avaliadores anônimos que a gente não sabe, nós não sabemos quem são. Esses avaliadores vão fazer críticas, às vezes ácidas, ao trabalho, e você, no processo de humildade, vai melhorando o seu trabalho e trocando esse rapport, né? essa relação com a revista, melhora, manda uma segunda versão, aí o cara critica outra coisa, você manda uma terceira versão. Então, o processo científico é um processo de construção que nos ensina a ser humildes, que nos ensina a competir com nós mesmos. Né? Nós temos que vencer as nossas próprias limitações. Então, eu acho que é isso que eu queria colocar um pouco para o estudante aí do MEP, o que eu tenho colocado para o nosso estudante e para os nossos professores, trabalhar muito a necessidade do estudante não ser simplesmente um reprodutor de conhecimento. Claro, ele tem que aprender um conhecimento básico, mas mesmo naquele conhecimento básico, a gente já pode estimular o nosso estudante a fazer uma pesquisa em cima daquele conhecimento básico. Ele tem que ser uma pessoa que vai olhar o mundo e se perguntar. A pesquisa nasce do questionamento, nunca da resposta. Em pesquisa, o que a gente pode dizer é o seguinte: quando você tem a resposta, perdeu a graça. A graça está na pergunta e no desafio que a pergunta te traz. É igual uma festa, né? A melhor coisa de uma festa é a gente se preparar para a festa. No dia seguinte é a ressaca. A ressaca é horrorosa. Então, a pesquisa é a mesma coisa. Depois que você resolve uma grande questão, que você publica o teu trabalho, vem a ressaca, uma ressaca quase que moral. Puxa, primeiro você acha uma porcaria o teu trabalho, pô, eu fiz isso, que vergonha, pô, podia ser muito melhor. Então, a ressaca. Mas o que é estimulante é a preparação. É você passar meses debatendo, perguntando. Então, é isso. O nosso estudante tem que ser livre. Eu acho que Einstein sempre dizia isso. Essa é uma das grandes frases que Einstein disse. Que, para se fazer, quer dizer, toda a formulação da ciência está na abstração, não está na realidade, que você mede, que você vê, que você toca. Ela está na tua cabeça. A ciência sai da abstração. E, para você ter abstração, é preciso que você possa pensar livremente. Então, é importante a gente deixar o nosso estudante pensar. Isso dá trabalho, é muito mais trabalhoso ter uma escola onde o estudante tem essa liberdade, do que você chegar e dizer, você tem que fazer isso daqui até aqui, você vai ler esse capítulo. O exercício para a semana que vem é esse. Então, o estudante ele não está fazendo nada, ele está simplesmente respondendo ao que você coloca. Deixa agora o estudante livre dele procurar as questões e trazer. Essas questões que ele vai trazer vão ser desafios para nós, professores. Isso obriga o professor a ser humilde, a chegar para o seu aluno e dizer, olha, nesse momento eu não sei
a resposta para isso que você está trazendo. Mas vamos pensar juntos. Quer dizer, o papel do professor é o papel do orientador. Vamos pensar juntos. Se o professor souber, ótimo, vai orientar, ó, é assim, você tem que caminhar. Agora, nesse momento, eu não sei, você trouxe uma pergunta muito interessante, vamos pesquisar. Isso vai ser um processo de pesquisa que vamos iniciar juntos. Então, o professor também não pode ter, e o aluno tem que aprender a respeitar isso. Porque também o professor, às vezes, na defensiva, ele tem que parecer que sabe tudo para não cair no desrespeito do estudante. Mas o estudante também tem que perceber que o professor é um parceiro, o professor não tem que saber tudo. Então, quando o estudante começar a respeitar a dúvida do próprio professor, o respeito à dúvida é a primeira qualidade que tem que ter um cientista ou um pesquisador. É o respeito à dúvida sua e alheia. Então, o estudante percebendo isso, o professor vai também ter a liberdade, a comodidade de dizer, olha, essa é uma pergunta interessante. Eu não sei quantas vezes acontece isso no CBPF. Você está dando aula para o mestrado, para o doutorado. Você fala uma coisa, o aluno entra na internet, no celular, na hora, professor, olha, eu estou vendo um artigo aqui que não está muito de acordo com o que o senhor está falando. Na hora. Você fala, bom, vamos dar uma olhada. Aí, todo mundo que tem, eu não tenho celular, mas todo mundo que tem celular, abre o celular nesse link aí. Vamos olhar junto. Realmente eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que eu estou falando não está batendo com o que esse autor aí está dizendo. Vamos pensar? Vamos pensar agora juntos. Se não der tempo, acaba a aula. Vamos pensar em casa. Voltamos depois. A aula tem que ser mais um laboratório. Claro, a gente tem que ensinar as coisas básicas, o conhecimento estruturante. Esse tem que ter, mas depois a gente tem que deixar o aluno livre. Como dizia o Einstein, liberdade de pensamento. Então, com isso, a gente cria uma sociedade melhor. Então, é isso que eu estou debatendo, é isso que eu estou trazendo para vocês. Todos nós estamos aprendendo com isso. Eu estou em pré-vestibular em sociais há 26 anos. E eu digo a verdade a vocês, isso eu aprendi muito mais nos pré-vestibulares sociais do que trabalhando na pós-graduação do CBPF. Porque a pós-graduação do CBPF é aquela coisa meio lacradora. Você tem que saber, tem que fazer. No pré-vestibular social, você pega aluno de todas as categorias. Alunos que estão há 20 anos sem estudar. Alunos que estão há 15 anos sem estudar. Eu tive alunos que nunca tiveram aula na vida. Em alunos que só estudaram por correspondência. E aí como é que você vai fazer isso para a pessoa? Então, você aprende com isso. Você tem que chegar a elas. Então, o papel do professor é chegar ao seu aluno. E o papel do cientista é chegar ao cidadão. Então, se o meu discurso ele é percebido por um trabalhador que sai de Japeri às 4 horas da manhã para chegar no centro do Rio às 6 horas e enfrentar uma jornada de trabalho, eu digo que eu fiz alguma coisa. Agora, se o meu discurso for percebido pelo meu colega, que é professor da UFRJ, não tem graça nenhuma. Eu não fiz nenhum esforço. O meu esforço é fazer a diarista que trabalha no meu instituto de pesquisa, a senhora que varre o nosso corredor, o rapaz que cuida do jardim do CBPF, e nós criamos esse projeto no CBPF. 2 vezes por mês a gente faz uma reunião com os terceirizados, com os serventes, com os faxineiros, e trazemos questões de pesquisa. Olha, porque eles veem a gente trabalhando na nossa sala, deve ficar assim, o que esses caras estão fazendo? Os caras não fazem nada. Fica sentado o dia inteiro naquela mesa, de vez em quando vai tomar um café, faz um lanchinho. Que vida boa, poxa, e eu estou aqui ralando, lavando banheiro, varrendo corredor, capinando no jardim, fazendo tudo bonito para esses caras brincarem o tempo todo e ganharem 10 vezes mais do que eu. Né? Então, quando nós nos reunimos com eles, nós criamos esse projeto, então 2 vezes por mês a gente se reúne, eles escolhem, queremos falar sobre eclipse, queremos falar sobre cometas, ou então a gente quer falar, na época, né, quando iniciou a pandemia, a grande questão era, queremos falar sobre o vírus, o que é uma pandemia. Então, quer dizer, quando você senta, durante 1 hora, o diretor liberou todo mundo para poder, das 2 às 3, participar disso. É voluntário, não vai todo mundo, mas quem quiser ir pode ir. Então, quando a gente chega ali e senta com essas pessoas, então, eu sou PhD? Sim. Tenho vários pós-doutorados? Tenho. Mas eu sou cidadão. Eu sou mais do que você, ou, em certas situações, eu sou até menos do que você. Talvez eu não saberia
a menor. Então, isso acho que a gente tem que fazer. Esse movimento que a ciência tem que fazer. Vamos dizer assim, ciência francana, sem vergonha de falar isso, tá certo, pessoal? Então, é essa a minha fala. Eu espero que a gente, se Deus quiser, através do Zezinho, do Paulo Ricardo, de vocês, o MEP vive no meu coração, o MEP é parte de mim também, eu conheço o MEP há 16 anos e estou sempre assim, aprendendo também com as coisas que a gente vê no MEP. Quer dizer, tudo isso é um processo de aprendizado. Eu não estou aqui dando lição de nada, eu estou aqui compartilhando coisas que eu aprendo nesses movimentos sociais, que são, e eu digo aos professores que estão dando aula, sobretudo aos professores que são estudantes de graduação, de mestrado, não abandonem o movimento, porque é aí que nós aprendemos. Gente, eu digo para vocês, o que eu aprendi de física, olha, não estou brincando, eu tive aula com vários prêmios Nobel. Eu tive aula realmente com vários prêmios Nobel. Eu aprendi muito nos pré-vestibulares sociais, porque muitas coisas em física eu fazia dentro dos códigos, resolvendo equações, transformando equações, jogando com a matemática. Mas eu não sabia, às vezes, falar, transformar em palavras aquele jogo de equações. No pré-vestibular social, eu aprendi a verbalizar as equações. Eu aprendi a verbalizar a minha física. E isso me deu uma força muito grande de compreensão dentro de assuntos que eu sabia articular matematicamente, mas não sabia articular verbalmente. Então, eu acho que a gente só aprende quando a gente consegue passar para as pessoas de uma forma simples aquilo que parece muito complicado. Eu tive um professor de música que dizia sempre assim: você só vai tocar bem se você pegar, vamos dizer, uma peça de Beethoven e tocar com a mesma simplicidade que você estivesse tocando Parabéns para Você. Se a pessoa que estiver vendo tocar uma sonata complexa de Beethoven e ela sentir no teu semblante que você está tocando Parabéns para Você, é porque você é um bom músico. Então, eu acho que a ciência também, você conseguir falar de teoria de cordas, conseguir falar de buraco negro, conseguir falar do bóson de Higgs, isso na minha área, né? Um biólogo vai falar do DNA, de outras coisas, do projeto Genoma, e a gente conseguir trazer isso de uma forma lúdica, precisa, né? Não é fazer jogo de palavras, falar sobre a tua ciência, colocar em palavras a tua ciência, você cativa as pessoas. Então, é isso que o cidadão quer. O cidadão quer ser cativado pela ciência. Mas nós, muitas vezes, não sabemos fazer isso. Pelo contrário, o nosso discurso nos afasta do cidadão. Então, Zezinho, muito obrigado. Paulo Ricardo, muito obrigado. Professores e colegas do MEP, né? Muito obrigado. Estejam certos de que nós estamos no caminho certo. É isso que nós temos que fazer, compartilhar. Tá bom? Obrigado a vocês aí. Eu que Professor, agradeço a vocês aí. Pois não. Agradecimento é todo nosso e eu só queria falar algumas coisas aqui que, de forma bem rápida. A pandemia, com essa coisa da gente estar dando aula online, acabou nos possibilitando fazer algumas coisas. Hoje, nessa sala aqui, a gente abriu no nosso site as inscrições, então nós temos alunos de São Paulo, nós temos alunos do Rio, temos a presença aqui na sala agora, e inclusive eu leciono, só citou aí, eu não tenho como falar, só citou a cidade de Japeri, e eu leciono em Japeri, na Baixada Fluminense, e eu tenho aqui alguns alunos meus atuais e ex-alunos aqui participando dessa palestra, e eles que me conhecem há algum tempo, eles sabem da minha admiração pelo senhor, e acho que agora eles devem ter entendido o porquê. Então, assim, eu queria agradecer de coração. Eu sei que o senhor está com o tempo, né, estourando, isso tem que... Agora, eu queria só perguntar se a gente poderia abrir, se alguém tiver alguma pergunta, fazer algum comentário, abra o microfone, a câmera e fale, por favor. 5 minutinhos está ótimo. Depois também, pessoal, se for o caso, se Deus quiser, mais à frente, agora sem precisar viajar, pegar ônibus e tal, a gente pode fazer mais uma live. Eu vou passar agora a mandar toda semana as lives que nós estamos fazendo, eu mando para o Zezinho e para o Paulo Ricardo. E aí eu vou passar para vocês todos, seguirem a live. Eu fiz uma semana passada, que já está lançada no YouTube, foi lançada ontem, me comunicaram, chamada O Cidadão e as Teorias Científicas. Então, eu mostro várias teorias, como elas são importantes para a humanidade. Tinha feito uma anteriormente, que era O Cidadão e a Pesquisa Científica, partindo da inutilidade, como a inutilidade pode se tornar, no futuro, a salvação.
Eu vou mandar de novo para o Zezinho e para o Paulo e eles repassam para vocês, tá bom? Espetáculo. Alguém quer falar, gente? Alguém quer fazer uma pergunta? Abre o microfone, a câmera. Pode ser o pessoal do MNPF também, qualquer um, gente. Vamos lá. Maior prazer. Muita gente comentando no chat, mas a gente gostaria que falasse. Ou os nossos alunos aí, os novos alunos, abre o microfone, fala e dê a impressão de vocês. Isso. Professores. Pedro? Será que eu posso fazer uma pergunta? Claro, meu querido, claro. Boa noite, professor Lael. Sou um grande admirador do senhor. Sempre que tem uma palestra do senhor no MEP, eu vou assistir seus vídeos no YouTube. Sempre me dá um ânimo para estudar. Apesar da minha área ser completamente diferente da sua. Eu queria saber a opinião do senhor. Uma coisa mais específica, mas o senhor sendo da área talvez saiba explicar um pouco melhor. Aqui no Brasil a gente nunca teve interesse pela pesquisa astronômica. E eu acho o fenômeno envolve uma física muito interessante. Como que o senhor acha que a gente pode trazer isso para a sociedade no geral, para o povo mesmo? Porque atualmente no Brasil é uma coisa bem elitista, resumida a ITA praticamente. Como que a gente pode trazer isso para o povo? Tá certo. Olha, para o povo, eu acho que já tem muita coisa sendo feita. Bom, primeiro assim, isso não é para o povo, é para os estudantes, mas já tem há bastante tempo a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então tem a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então já é um esforço de trazer a astronomia para o ensino médio e fazer o estudante se motivar pela astronomia. Depois, por exemplo, uma coisa que deve ser divulgada e que está a serviço da população é o Planetário do Rio de Janeiro. Inclusive, o diretor de lá, não sei se ele ainda é diretor, mas ele foi diretor há um certo tempo, e ele foi, inclusive, diretor da Sociedade Internacional de Planetários. O nome dele é Alexandre Sherman. Ele fez o doutorado, ele foi meu estudante de doutorado, fez o doutorado comigo, e ele faz um trabalho excepcional de divulgação de astronomia. Inclusive, ele organiza também visitas ao planetário, agendam-se visitas, então vem gente de todas as cidades do estado para visitar o planetário do Rio de Janeiro e passa o dia lá tendo várias sessões sobre astronomia. Então, nós temos hoje no Brasil, assim, já uma divulgação. Outro lugar bom também de vocês saberem é o Observatório Nacional, é o site do ON, www.on.br. Ali também tem vários programas de incentivo à astronomia. Agora, o que o colega está falando, eu acho que é importante, seria muito bom se nos cursos, nas disciplinas de física e de matemática, não só de física, mas olha só, a gente pode colocar a astronomia em várias disciplinas do ensino médio. Na física, para poder realmente estudar, por exemplo, o movimento celeste. Então, isso é física e astronomia. Na química, tem a astroquímica, que é estudar, por exemplo, a química do solo de Marte, a química das luas de Júpiter, a química de Júpiter. Então, astroquímica, você pode colocar a astronomia na química. Tem a astrobiologia, que é o estudo de vida no sistema solar e fora do sistema solar, que é um projeto fantástico da NASA. Na NASA, se vocês entrarem no site da NASA, vocês vão encontrar um link excepcional sobre astrobiology, astrobiologia, que é o estudo de formas de vida em certas luas de Júpiter, numa lua chamada Europa, numa lua chamada Íon. Então, a astrobiologia, você pode jogar a astronomia dentro da biologia, a astronomia dentro da química, a astronomia dentro da física, a astronomia dentro da matemática. Porque a matemática, você para resolver, por exemplo, toda a geometria de distribuição, o eclipse do Sol, o eclipse da Lua, é um problema de geometria. Então, por que o professor de matemática, quando está estudando geometria, ele não contextualiza a geometria de um eclipse? Outro exemplo. Outra coisa importante, não tem astrosociologia, mas a gente pode trazer a astronomia para um curso de sociologia, quer dizer, um debate em sociologia sobre qual é a necessidade do homem buscar explorar a Lua, buscar explorar Marte. Isso é um problema sociológico também, envolve a sociedade. Um problema de antropologia. Olhar as sociedades, todas as sociedades primitivas, como elas viam a astronomia.
né? As sociedades primitivas que ainda existem na Nova Zelândia, na Austrália. Qual é a cosmologia dos nossos índios? Se a gente pegar uma tribo Yanomami, vamos pegar a cosmologia deles, como eles veem o céu, como eles veem o cosmo. Então, bom, filosofia nem se fala, né? Como se pode estudar astronomia? A filosofia começou com as perguntas do que é o cosmos, quem somos nós, para onde vamos. Então, a astronomia, caro colega, ela está em todas as áreas do conhecimento. Então, a gente pode, então, é isso que eu digo, quando o professor, ele também é um pesquisador, ele vai se preocupar com isso. Essa que é a importância do nosso curso de licenciatura, ensinar o professor a sair da sua caixinha. Licenciatura em física, sai da caixinha da física. Licenciatura em biologia, sai da caixinha da biologia. Vamos levar a biologia para a física e vamos trazer a física para a biologia. Vamos levar a astronomia para a química. Então, acho que é isso que a gente precisa fazer na nossa escola. Infelizmente, isso não é feito na nossa escola. E se faz isso de uma maneira simples, é um aprendizado para o professor está sempre aprendendo com isso, e o estudante, além de aprendendo, está sendo motivado. Então, é isso. Então, tem muita coisa. É Pedro que me falou, né? Pedro é a pessoa que está questionando comigo. Então, Pedro, entra no site do ON, entra no site do Planetário, e se você quiser ter mais detalhes, você pode me passar um e-mail que eu te mando uma série de links de divulgação de astronomia. Tá bom? Com o maior prazer. Muito obrigado, professor. Eu acho que isso é até mesmo uma prova disso que aconteceu, porque eu participei da OBA no sexto ano, eu consegui medalha de honra. Foi mesmo? Então, você participou da OBA, né? Me motivou a gostar disso tudo. Então, realmente, quando a gente vê na realidade, na prática, a gente se apaixona realmente pela ciência. A astronomia é excelente. A astronomia levanta qualquer plateia. A astronomia e cosmologia levanta a plateia na hora. Professor Paulo, primeiro, professor Lael, o senhor está quase de saída, mas eu queria já ratificar o agradecimento que o professor Paulo fez, lembrar que quem me antecedeu é um ex-aluno e seguiu a recomendação que o senhor faz de não abandonar o movimento. Ele é estudante de Direito e agora trabalha na estrutura de organização, sobretudo nesse modo diferenciado, online, que é o Pedro que fez o questionamento. Eu só queria te dar uma boa notícia. Eu fico extremamente feliz da gente estar sintonizando algo da seguinte maneira, que brevemente eu explico. Na segunda-feira, entrou na sala uma pessoa ligada à questão da linguagem, trabalha com literatura, e ele já, pontuando a questão da linguagem, faz uma ligação na observação no campo da psicologia, da psicanálise, porque ele estava fazendo uma referência a um livro que cai no vestibulares. Na terça-feira, o Paulo, que está nessa sala, junto com a outra professora que está nessa sala, um físico e um matemático, apresentaram trabalhos relacionados à dimensão da saúde aplicada no modelo de ensino de matemática e física, e também uma dimensão lúdica para discutir filosofia a partir de observação da história da ciência e da descoberta. E não paramos aí. Entrou na sala ontem um cientista, um biólogo, numa fala zen, muito tranquilo, esse biólogo, ele fez a gente colocar um olhar na nossa cidade, isso que você se referiu ao aeroporto, além do espaço que nós vivemos, além do rio, que a gente nem olha para ele, porque ele está contaminado. E hoje você vem com essa maravilha para dizer que, dá para caminhar desse jeito. Então, muito obrigado. Parabéns. Então, eu queria reforçar o que o Zezinho falou. Pessoal, as dificuldades existem. Todos nós passamos por dificuldade, mas não abandonem, vale a pena. Eu estou nisso há 26 anos, eu já tive muitas ofertas, confessar uma coisa muito individual a vocês. Eu já tive, como eu trabalhei, tive aulas com Prêmio Nobel, fui aluno de Prêmio Nobel, eu já tive muitas ofertas para sair do Brasil. O que me prende ao Brasil são esses movimentos sociais. Se eu tivesse que deixar o CBPF, eu deixaria, não teria problema. Eu iria para uma outra universidade na França, onde eu tenho vários convites, na Itália,
mas o que me prende ao Brasil são os pré-vestibulares sociais. É a minha ligação com o meu país. Então, eu estou nisso há 26 anos, aprendi muito, tenho aprendido muito, e é o que me prende ao Brasil. Então, eu estou dizendo isso porque, nesse sentido, eu tenho lugar de fala. Eu estou falando de uma coisa que eu vivo. Eu não estou falando em nome de ninguém, eu estou falando em meu nome. Então, não abandonem. É difícil, a gente passa por momentos difíceis, altos e baixos. Alunos abandonam, você tem salas, às vezes, com 3 alunos. Eu já tive sala com 2 alunos. E não deixamos o movimento morrer. Tivemos, em 1996, 2 alunos em sala. Em 1998, a gente estava com 80 alunos em sala. Então, não abandonem, porque nós fazemos a diferença. Sem humildade, nós fazemos a diferença. Nós temos que ter consciência disso. Nós não podemos trair também a expectativa desse povo que precisa do nosso compartilhamento. Né? Nós não somos nenhum salvadores da pátria, mas nós fazemos a diferença. Então, fiquem com Deus, saúde a todos e até uma breve fala no futuro próximo, se Deus quiser. Muito obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado. Estamos nos deixando. Tchau, tchau. Um abraço. Ai, cara,